dia! São Miguel. Bom dia! São Miguel Paulista. É isso aí, estamos chegando aqui à 15ª edição do podcast Bom Dia São Miguel e hoje vamos falar com ele, o novo subprefeito de São Miguel Paulista, Divaldo Rosa, que é natural de Tupaciguara, Triângulo de Minas Gerais, o jornalista empresário de 66 anos, é o novo subprefeito de São Miguel Paulista. Mudou-se para São Miguel em 1991, estabelecendo-se inicialmente na Vila Rosária e há mais de 2 décadas na Vila Curuçá Velha, com formação acadêmica em ciências contábeis e economia. Além de mais de 27 anos de atuação no jornalismo, Divaldo Rosa é um dos principais nomes da mídia regional da Zona Leste de São Paulo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeiro eu quero iniciar, quero que você fale um pouco do início, né? Lá em Minas, como que foi, assim, como que você se estabeleceu até você vir para a cidade de São Paulo. Ô Zé, antes de mais nada, eu queria primeiro te cumprimentar por essa iniciativa, você que é um comunicador nato aqui em São Miguel, né? Reconhecido do território, nasceu em São Miguel Paulista, e você tem toda essa preocupação em levar a comunicação, a boa comunicação, aos moradores do bairro, que você sabe que os bairros carecem de uma comunicação legítima, né, no território, né? Eu sempre lutei por isso, nosso velho amigo que já não está entre nós, o Toninho do jornal, também sempre lutou por isso. E você é um desses baluartes. Aqui, quando eu estou já descendo a ladeira, você está subindo a ladeira. Eu vejo dessa forma, tá? Parabenizo você. Queria também fazer cumprimentar a Prefeitura de São Paulo, que teve essa ideia genial de lançar o SampaCast. O SampaCast é um estúdio de podcast instalado, é mais do que um estúdio, tem toda uma área aqui de cowork e tal, mas é um podcast instalado à disposição de toda a população. E esse estúdio que vocês estão vendo aqui está dentro da subprefeitura de São Miguel. Então ele está aberto para a população, quem quiser vir aqui, tem como se inscrever, vir aqui, pegar na agenda aqui do SampaQuest, tira um dia, chega aqui, tem toda a infraestrutura, toda tecnologia à disposição de todo cidadão. Então, microempreendedor, uma cabeleireira que às vezes quer falar, às vezes um estudante de uma escola que quer vir começar já esse aprendizado nessa área tão de vanguarda dentro da comunicação, né? Então, acho muito importante. Bom, falando sobre a minha caminhada, né, na minha vida, na minha história, eu, como você disse, eu tenho 66 anos de idade e nem tudo foi flores, né, no meu caminho, teve muito mais espinhos do que flores, né? Eu nasci em Minas Gerais, né, Minas Gerais, uma cidade chamada Tupaciguara, desse tamanhozinho assim, você não vai achar no mapa de tão pequena que é, ali no Triângulo Mineiro, quase divisa de Goiás. E com 15 anos de idade, eu vim sozinho para São Paulo, entendeu? Então já tinha uma irmã que morava aqui, conversei com ela, mandei uma carta e tal, olha, mano, vem aí, eu estou juntando dinheiro aqui, eu quero mudar para São Paulo, e você acha aí uma pensão, porque ela trabalhava de doméstica, ela não tinha como me colocar na casa que ela morava, no apartamento que ela morava, e ela então fez uma pesquisa, identificou uma pensão que me aceitava, que eu era de menor, né? E com muito custo ela conseguiu essa pensão, eu juntei os trocados e vim para cá. Foi dessa forma que eu vim parar em São Paulo. Isso em 1975, né? E aí de lá para cá, eu comecei todo o meu trabalho, né? O primeiro emprego foi de office boy numa empresa muito conhecida chamada Pneuac, que era uma empresa de pneus. Ainda existe essa empresa, lá na Alameda Nótima, lá no centro de São Paulo. Eu morava naquela região ali da Barra Funda. Mas assim, nunca parei de estudar, sempre falava assim, para mim mudar de vida, eu tenho que continuar estudando. Eu sempre ouvia os professores falando, ó, filho, estuda para você ser alguém, porque senão você vai continuar sendo como os outros aqui, que ninguém... o que era lá em Minas Gerais? Ou você trabalhava, ou você era empregado no comércio muito pequeno, que já era um luxo, ou você era mão de obra rural, de ir como boia fria trabalhar na plantação de algodão, na plantação de café, né? Colher na plantação de cana.
E eu não queria nada daquilo para mim. Eu falei, eu não vou para a roça, né? Então, já que eu não quero ir para a roça, eu vou para São Paulo. Né? Certo. Então foi esse meu caminho. Antes de você falar sobre a vinda para São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho da família lá. Você falou que tinha uma irmã aqui, é isso? E os pais, quem eram? Na verdade, eu tinha uma irmã naquela época, né? Que ela mora aqui até hoje. Mas eu sou arrimo de família, né? Fui criado apenas pela minha mãe. A minha mãe também, naquela altura, já tinha uma dependência de álcool muito grave, né? Então, ela se perdeu, né? Se perdeu e eu tive que vir sozinho para São Paulo mesmo, porque estava em situação quase de morador de rua na minha cidade, né? Então, na época que eu vim, eu já estava na casa de uma prima, que tinha me acolhido na casa dela. Mas sabe aquela coisa? Você não está na sua casa, né? Então eu falei, não, já que eu não tenho nada a perder aqui, eu vou aventurar e vou para essa São Paulo aí, que eu pensava sempre assim, quando você mora ali onde eu morava, que é no Triângulo, estou bem no meio do caminho para Brasília e para São Paulo. Aí muitos iam para Goiânia ou para Brasília e outros iam para São Paulo. Já que é para escolher, eu tenho que sair daqui mesmo, eu vou para Maior, né? E então foi quando eu decidi vir para São Paulo. E chegando aqui, eu fui morar primeiro no centro de São Paulo, né? Ali na região Santa Cecília, Barra Funda. É um local onde tem muitas pensões, né? Que vem muitas pessoas de fora sozinho, né? Principalmente homens, e aí iam para aquelas pensões até conseguir se organizar na vida. Mas assim que eu tomei pé, né? Que eu comecei a me organizar, aí que eu tive o meu apartamento, aí eu resolvi conhecer a cidade. E um dos primeiros locais que eu vim conhecer foi São Miguel. E eu me apaixonei quando vim para São Miguel. Você veio em 91? Foi em 91. Quando eu vim para cá, definitivamente. Eu vim antes, comecei a conhecer São Miguel em 1988. Então, vim aqui durante a campanha eleitoral, naquela época, lá, se não me engano, era a campanha do João Oswaldo Leiva, que era candidato a prefeito. Eu estava muito envolvido naquela campanha, ajudando, né? E aí comecei a conhecer a cidade. São Miguel Paulista, Itaquera, Brasilândia, Santa Amaro, né? Então comecei a expandir os meus horizontes. E quando eu caí em São Miguel, falei, é aqui que eu vou ficar. Adorei esse local. Então foi assim que eu conheci São Miguel. Levou ainda 3 anos para que eu me mudasse para cá, definitivamente. Tá, e quando você iniciou, falou assim, você deu continuidade nos estudos, quando você falou assim, poxa, eu vou estudar economia, jornalismo, essa questão de entrar mesmo nos estudos até formar o grupo que hoje o Grupo Acontece? Na verdade, Zé, a minha primeira formação foi, eu trabalhava sempre em escritório, né? Eu era auxiliar de escritório, doido para ter um crescimento dentro da empresa. E um contador chamava Tavares, numa empresa que eu trabalhava lá na Alameda Santos, me disse, olha, se você quiser melhorar, ter uma promoção dentro da empresa, aqui vai ter uma vaga de auxiliar de contabilidade. Por que você não muda o seu curso eu estava fazendo o primeiro ano de colegial. Muda para técnico de contabilidade, que fica mais fácil. Se você for para técnico, eu consigo pagar metade da sua escola e ainda você vai para trabalhar na contabilidade. Pensando na grana, fui logo e mudei. Cheguei no colégio, eles autorizaram a mudança e eu mudei para o curso de técnico de contabilidade. Depois, quando eu concluí o técnico de contabilidade, o caminho natural era fazer o quê? Ciências contábeis. Aí eu fui para a Fundação Álvares Penteado, que é muito conhecida lá na cidade, né? Comecei a fazer a faculdade, aí eu comecei a me envolver nos movimentos estudantis, né? A UNE, que naquela época estava ainda em efervescência, né? Muitas discussões e tal, né? Aliás, eu falei uma data errada. Eu vim para cá em 1975, tá? E 88 foi quando eu conheci, quando eu vim para cá. Mas de 75 até 88 eu fiz toda essa trajetória profissional, me formei em ciências contábeis. Depois de ciências contábeis eu percebi que eu estava me envolvendo em áreas mais da esfera política e logo eu achei que contábeis era um curso muito limitado. Eu falei, poxa, para não perder essa, que já estou nessa área mesmo. Aí um professor falou, é melhor você fazer o curso de economia, porque ele é mais aberto, de volta, ele é mais dinâmico e tal, né? E eu fiz o curso de economia também. Me formei em economia. Mesmo assim, eu continuava sendo aquele cara... Sabe quando você está fora da casinha?
Eu entrava numa empresa toda formal, todo mundo lá muito... Sabe, que o pessoal profissional na área de contábeis, na área de economia, na área de finanças, são todos muito mais assim, formais, muito mais conservadores. E eu era falante para cá. Eu falava demais, né? Queria falar com todo mundo, era sobre futebol, era sobre pescaria, era sobre a minha vida, né? Estava sempre conversando. Até que um dia o meu gerente, né, naquela época, chegou em mim e falou assim: Divaldo, sabia que você não tem perfil nem de contador? Não, mas eu sou economista, mas você nem perfil de economista você não tem. Você sabia disso? Eu falei: como não, Tavares? O nome dele é Tavares. Você não tem. Pode olhar aí, olha aí o Kazu, olha aí o Kuroda, um monte de japonês que tinha na empresa. Eles todos são mais, pode observar, mais conservadores, mais, né? Até os trajes deles são diferentes do seu, você é mais espontâneo. Por que você não tenta uma outra área, Divaldo, que eu acho que você vai se dar muito bem, que você é inteligente, só você está, acho, meio fora do barco. Nossa, aquilo caiu que nem uma pedra, eu já tinha me formado em 2 faculdades, né? E aí foi quando eu já estava morando em São Miguel, né? Já tinha empreendido aqui dentro no bairro, foi a primeira empresa que eu montei, foi um depósito de material de construção, na estrada Dom João Nery, que depois virou um big de um depósito bem grande mesmo, 4.000 metros de área, fábrica de bloco, fábrica de laje, vários caminhões, 30 funcionários, né? Aí depois eu vim me aventurar a montar um depósitozinho aqui na Pires do Rio, né? Isso já com 30 funcionários lá? Lá com 30 funcionários. Montei um depósito aqui na Pires do Rio, na esquina ali do Cemitério da Saudade, onde hoje é o Rove Telhas. Ali tinha um chalé, aquele chalé foi eu que construí aquele chalé, tá? E aí, depois aí veio uma crise terrível lá na época da URV e eu não aguentei e falei, entendeu? Mas aí ficou aquela lição: puxa vida, Divaldo, você tá fora do casulo, você não tem nada a ver com essa área profissional, você gosta de falar demais, você gosta de se relacionar com as pessoas, você gosta de conversar, você está preocupado com movimentos sociais. Aí, conversando um dia com uma outra pessoa, e falou: Divaldo, você tem tudo a ver com o meio social e político, por que você não entra na outra área? Aí eu comecei a bolar o que eu tenho para fazer. Eu posso montar uma imobiliária, posso me formar em advocacia, começar a estudar mais do zero, ou então montar uma empresa de seguros, ou então montar um jornal de bairro. Poxa vida, aqui em São Miguel tem um jornal aqui do Toninho, vou lá conversar com o Toninho do jornal. Aí eu fui lá na Pires do Rio, lá em cima, onde era o escritório do Toninho. Fui lá conversar com ele, o Toninho me recebeu muito bem. Ô, Divaldo, tudo bem e tal. Ô, Toninho, queria conversar com você, cara, eu tô querendo lançar um jornal. Calma aí, legal, calma aí, cara. Calma, você chegou aqui para me dar uma facada? Não, não é assim que não. Te recebo como amigo, você fala de montar um jornal. Eu falei: não, Toninho, não é para ser concorrente de você. Você é um monstro aqui sagrado. Você é um nome consolidado em São Miguel. Né? Nem sonho chegar perto de você, né? Não, negão, não vai dar certo, você não vai dar conta. Isso aí é um terror. Cara, para tocar isso aqui tem que ser... O cara tem que ter bala, viu, Divaldo? Senão você não vai dar conta. Por que você não vem aqui? Olha, faz o seguinte, você vem trabalhar comigo, tá? Eu vou te dar uma sociedade, tá? Eu vou te dar aqui 10% da empresa, você vem trabalhar para mim, entendeu? O Toninho é terrível, né? Eu falei: Toninho, tá bom, vou pensar. Aí eu fui para casa, mas o Toninho quer me fazer de empregado, safado, né? E aí eu peguei e falei: não, tô fora, né? E aí foi quando eu iniciei a organização do primeiro jornal, que foi o Acontece Agora, né? Naquela época eu já era militante do MDB, né? Velho MDB, Quércia, Leiva, e eu bati na porta do João Oswaldo Leiva, que era vivo, né? Falei: Leiva, tô com esse projeto aqui de jornal, tal. Eu falei assim: Divaldo, eu falei o seguinte, vamos conversar com Quércia, né? Aí marcou uma reunião com Quércia. No dia que fui conversar com Quércia, que não era mais governador, ele era ex-governador, mas ele era dono do Diário Popular, né? Aí fomos lá no escritório dele, que era chamada Casa Amarela, que tinha lá perto da Avenida Brasil. E aí cheguei lá, tava todos os bambambam do Quércia. Ari Giron, Walter Nori, Milton Saad, que era daqui de São Miguel, por isso foi chamado, né? Que ele era o presidente do MDB naquela época.
E eu e o Leiva, aí falou, olha, Quércio, o Divaldo está querendo montar um jornal. Mas, Divaldo, você é jornalista? Não, não sou, governador. Mas, Divaldo, como você quer montar um jornal? Ah, governador, eu tenho certeza que eu dou conta de montar. Porque sou muito conhecido na região. E, olha, governador, não tem um jornal lá que fale bem do MDB, do seu trabalho na região. Tem que falar bem do Maluf, né? Da turma lá do Maluf. Mas não tem quem fale. Tem um jornalzinho lá, no Jardim Além, que fala, só bate mesmo, que é um jornal ligado ao PT. Você precisava de um jornal lá para também divulgar o MDB, né? Aí parou, saiu da sala, aí os caras me puxaram assim, o Leiva estava do meu lado, me puxou na calça assim, falou assim, parou. Ele não concordou. E aí o Quércio falou, não fala mais nada. Quando o Quércio voltou, pois é, governador, então, o senhor vai me ajudar, governador? Todo mundo assim... Todo mundo tinha combinado comigo que não era para me falar mais nada, porque o homem dele se levantar da sala para ir na outra sala, era o sinal que ele estava contrariado, né? Aí ele pegou, ficou em pé assim, falando, gente, peraí. Mas olha, eu já vi gente como o Divaldo começar alguma coisa e dar certo. Aí citou um exemplo, que tinha um jornalista na Zona Sul, que tinha começado do nada também, e de repente deu conta do recado, tal, né, tal. Falei assim, por que o Divaldo não dá conta? Ele pode sim dar conta. O que você precisa, Divaldo? Ah, governador, eu precisava que o senhor me patrocinasse meu jornal 1 ano de tiragem, 30 mil exemplares, 1 ano. Sem noção, né? 30 mil exemplares, 1 ano, o cara pagando pra mim, né? Só louco, né? Ele olhou para mim assim, deu risada e falou assim, olha, Divaldo, você tem o boneco do jornal? O que é boneco, governador? Eu sabia o que era boneco. Aí ele falou assim, olha, o boneco ele me explicou direitinho. O boneco é o modelo do jornal. Você fala o seguinte, eu vou te dar 1 semana para você me trazer esse boneco do jornal. Você tem 1 semana, tá? Era uma quarta-feira. Na outra quarta-feira eu quero ver esse jornal aqui. Se eu gostar do que você trouxer, a gente vai conversar. Rapaz, eu saí de lá desesperado. Eu não mexia em computador, não era jornalista, sabe? Como que eu vou fazer um boneco do jornal? Aí eu fui correr atrás, né? Tinha um amigo que trabalhava, na verdade, dentro do diretório do MDB, era um jornalista. Eu procurei ele, aí contei a historinha para ele. Não, Divaldo, vem cá, vou te ajudar. Rapaz, o cara me ajudou, chamava William. O nome dele é William. Aliás, eu queria encontrar esse cara, eu perdi o contato com ele. Aí o William me deu todo o caminho. Não, Divaldo, faz assim, ó, vem cá, olha, vou montar para você. Que nome você quer colocar? Aí eu saí falando com um monte de gente. Eu me lembro que eu falei com um monte de gente, inclusive um dos que eu lembro que eu falei foi o Geraldo Malta. O que vocês acham desse nome e tal, né? Levei no diretório do MDB. Gente, eu vou lançar um jornal, que nome vocês acham? E ninguém, eu falei, olha, gente, eu tenho um nome. Acontece agora ou já. Jornal Já. Né? Aí, no fundo, o pessoal, eu acho que o Acontece é melhor. Conversei com um monte de gente, aí todo mundo falou, põe o Acontece agora, então, já que tem Acontece, parece que já tinha, né? Patenteado. E aí, então, foi quando eu lancei o primeiro jornal, Acontece Agora. Voltei na semana seguinte para falar com o Quércio, com a mesma equipe que estava na primeira reunião. E ele gostou, falou assim, Divaldo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 3 meses, 10 mil exemplares. 10 mil por mês. Depois disso, acabou. Tá, aí você se vira. Você vai ter 3 meses para correr atrás de propaganda tal, para você sobreviver com o jornal. Você entendeu, né? Falei, entendi, governador. Entendeu? Saí de lá, né? Meio falei, como que eu vou dar conta de levantar um jornal em 3 meses, né? Era uma situação quase impossível. Você não levanta um jornal em 3 meses. Só que aí eu peguei, com a minha expertise, comecei a conversar com o diretor industrial que era um alemão naquela época. E aí fui conversar com ele e tal. Logo na primeira vez o governador falou, vai te procurar o Divaldo para fazer o jornal para ele. De repente eu vi que a conexão dele com o governador era muito pouca, né? E estava chegando no final de 3 meses. Eu cheguei nele e falei, olha, o governador falou para o senhor continuar fazendo jornal para mim aí, porque eu vou precisar de mais um tempinho para me assentar com o jornal. E aí o cara fez o jornal, continuou fazendo o jornal. Aí, quando chegou nos 6 meses, um belo dia, a secretária do Quércio, a Maria Rita, me ligou. Maria Rita, se estiver me vendo aí, minha amiga, ó, tá obrigada aí, viu? Você foi tudo, viu?
Maria, Divaldo, vem aqui no Diário Popular, o governador quer falar com você agora. Eu fui lá, né? Cheguei lá, governador, tudo bem, também. Ô, Divaldo, o que nós tínhamos combinado? Há 3 meses de jornal. Mas você está rodando já há 6 meses, é isso? E quem autorizou? O governador, não dava para fazer em 3 meses. Entendeu? Divaldo, acabou a moleza, viu? A partir de agora você se vira com o seu jornal. Então foi desse jeito que nasceu, acontece, né? Eu tive que me virar com uma expertise, né, lá com o Quércia, porque era um homem, ele era muito poderoso, muito rico, né? E tinha o Diário Popular com ele, e eu era um militante do MDB. Eu falei, governador, não se preocupe, porque eu vou pagar para o senhor tudo bonitinho isso aí. Né? Eu estou montando já o meu escritório, agora já estou sobrevivendo do jornal, e eu vou pagar para o senhor essas 3 edições aí que eu fiz a mais. E eu fiz isso, Zé. Entendeu? No mês passou, a primeiro mês que eu comecei a ter renda, aí eu procurei o Diário Popular, fui lá e falei assim, gente, olha, eu estou devendo aqui 3 edições que não foram autorizadas pelo governador e eu quero pagar. Quando eu finalizei o pagamento, aí a Maria Rita entrou em contato comigo e falou, Divaldo, o governador está falando para você que a sua dívida está quitada, viu? Você pode agora convidar ele para ir no jornal que ele vai. E foi quando ele veio visitar a sede do jornal aqui na Tenente Laudelino Ferreira do Amaral, que foi a segunda sede. A primeira era pequenininha, era na minha casa, aí quando eu montei a primeira sede foi aqui, e ele veio pessoalmente para conhecer o jornal. E eu me lembro, eu tenho uma foto até hoje dele lá dentro do escritório, quando ele chegou e falou, olha, já vi muitas pessoas começarem como o Divaldo aqui e ficar gente grande. Eu tenho certeza que ele um dia vai ser gente grande, porque ele começou do nada aqui, teve coragem, né, e tá indo bem no jornal. E como que surgiu, falando ainda de jornal, essas outras marcas? Porque tem o de Guaianazes, do Itaim, essas outras patentes que Na verdade, Zé, eu fui percebendo assim que, poxa, se eu tenho um jornal, mas eu estava assim, eu tinha toda a ambição política, de crescimento regional, né? Naquela época eu pensava mesmo em ser um vereador, ser um deputado, coisa que eu não penso mais. Não né? pensa mais? De forma alguma. Já caiu da minha cabeça, eu falo assim, já fui mordida pela mosquinha verde, né? Isso não passa mais da minha cabeça. Mas naquela época eu pensava assim, né? E eu falei, poxa, eu tenho que crescer mais. Aí eu via que o jornal, o nome do bairro era importante. Com exceção do Acontece, que eu tinha feito aqui, eu vou firmar essa marca, mas os demais eu falei, eu tenho que abrir um jornal lá no Itaim, porque o Acontece tem resistência lá. É de São Miguel isso Acontece, né? Aí eu montei, o primeiro foi o Folha do Itaim, que na verdade já existia o Folha do Itaim Paulista, que era do saudoso Chico, que morreu. O Chico já tinha parado o jornal há uns 5 anos, tinha largado, ele não tinha patente do nome Folha do Itaim Paulista. E eu tinha um jornal, A Voz do Curuçá, que foi o segundo jornal que eu lancei, tá? Aí, quando eu resolvi, falei, eu vou abraçar o Itaim Paulista, aí eu mudei o nome do jornal para Folha do Itaim e Curuçá. Entendeu? Então, usando o nome que eu já tinha, falei, não, aqui tinha virado subprefeitura, né? Então tem que montar um jornal com os 2 distritos para poder ter uma entrada ali. Mas foi mas assim, usei o mesmo tipo de letra que o Chico usava no jornal dele. Falei para ele, fui lá, Chico, você parou o jornal, né? Parou. Não vou pegar o seu nome, caso você queira algum dia voltar, mas eu vou usar quase semelhante, até a cor do jornal vai ser a mesma. Para, né, a memória, você sabe, né? Memória do leitor, né? Opa, isso aqui deve ter mudado de nome, é o mesmo, né? E eu ganhei espaço com isso. Depois eu tinha uma briga muito grande aqui em Hermelino Matarazzo com Adolfo Quintas, que era vereador. Os caras me odiavam, porque achavam que eu estava querendo abraçar tudo, né? E aí eu peguei e falei, eu vou lançar um jornal lá em Hermelino Matarazzo. Rapaz, os caras queriam me matar lá, os caras não queriam jornal meu lá não, de jeito nenhum. Mas eu fui, né? Aí eu arrumei um sócio lá, que era lá do território, que poderia caminhar comigo. E esse cara entrou junto comigo. Ficou 1 ano. Depois ele não saiu fora do jornal, mas eu mantive o jornal até hoje, tá? O jornal existe, né? E por último foi o jornal de Guaianazes, que na verdade era Guaianazes e Cidade Tiradentes, né? E depois de um certo tempo virou... desculpe. Primeiro era Acontece Guaianazes.
Depois eu vi que eu precisava ampliar para a cidade de Tiradentes. Aí eu falei, vai se chamar Guaianás, o nome da tribo, não Guaianazes, né? Não, o nome da tribo Guaianás, como fala, vivia nessa região aqui de São Miguel, Guaianás e tal, né? E aí eu, então, mudei o nome do jornal para Guaianás e Cidade de Tiradentes. E existe até hoje. E ainda tinha lançado a revista Acontece Celeste, que era uma revista, né, um padrão mais sofisticado e tal. Essa, infelizmente, há 2 anos atrás, eu parei de circular com ela, porque o custo muito alto, e na medida que a mídia impressa vem perdendo terreno cada vez mais para a mídia digital, eu achei que não valia a pena mais aquele meu sacrifício de fazer a revista. Porque, só para você ter uma ideia, enquanto um jornal custa 6 mil, a revista não tinha uma edição que custava menos de 27 mil. Então era um custo muito elevado para o volume de propaganda que eu estava tendo. E como foi essa transição para a mídia digital? Como que foi esse início? E também, né, depois, posteriormente, você também iniciou com o podcast lá, né, na sua série. Primeiro da mídia digital. Na verdade, eu já estava vendo a necessidade de caminhar para a mídia digital. Um dos caras que eu conversei muito foi com você, né, naquela ocasião. Eu criei a primeira página, eu lembro disso. A página que era Acontece Celeste. Ela não existe mais, né? Acontece Celeste, isso mesmo, era o nome, tá? Acontece Celeste ou Acontece Agora? Não foi Acontece Agora, foi Acontece Celeste, a primeira. E aí foi você que criou, você que me mostrou como criar e tal, né? Aí depois eu vim, fiz o jornal Acontece Agora, que existe até hoje, mas ela tem engajamento muito pequeno. E fiz a meia página no meu nome. E aí, de um determinado período, aí eu vi que tinha uma página bombando aqui no Itaim Paulista, chamava Itaim Mil Grau, e que o cara estava se mudando para o interior. Até o André Lócio, que está aqui do meu lado, aqui, né, que está aqui nos acompanhando hoje, o André falou comigo, falou, Divaldo, tem um cara aí querendo vender a Itaim Mil Grau, né? Você sabe quando ele está querendo? Divaldo, está querendo uma grana aí boa, tal, né? Eu falei assim, pô, por que você não conversa com ele e tal, né? E eu fui conversar com ele, né? Aí deu negócio, a página já estava com, se não me engano, 38 mil seguidores no Facebook e tinha 2.700 no Instagram, 2.700. Aí eu comprei essa página, comecei a curtir. Aí eu me apaixonei pela rede social, né? Foi uma questão de paixão mesmo, que eu cuidava dessa página como ninguém. E hoje ela está no Facebook, ela chegou a 128 mil e eu tive que desativá-la. Ela não foi excluída, ela foi desativada porque eu estava correndo o risco de perder minha conta de negócio, porque o Facebook, ele te manda alguns recados, né? Aí um dia, quando foi feita uma consulta, aí eles falaram, essa conta nem sei porque ela está no ar ainda. Se ela for excluída, vai excluir a conta de negócio, que aí inclui o meu Instagram pessoal, o nome das páginas que eu tinha e tal. Enfim, eu desativei a página. Focou no Instagram. E foquei no Instagram. O Instagram hoje está com 177 mil, é a maior rede social da região. Nesse mês que passou agora, chegou a 20 milhões de visualização mensal. Pensa, 20 milhões, né? Então, um volume que a mídia impressa não tem como acompanhar em hipótese alguma, né? Está muito longe. É claro que é um outro perfil, né? É um outro tipo de leitura, né? A pessoa que pega aqui o celular, o público é um outro público, né? Primeiro que a maior parte são mulheres. Segundo que a maior parte também são jovens. Geralmente até 35 anos, 33 anos é a maioria dos... Claro que eu tenho seguidores também acima de 60 anos, tal, mas a maioria absoluta são jovens. Porque a Itaim Mil Grau, por mais que era administrada por mim, mas eu sempre dei uma cara bem jovial para ela, tal, né? E de vez em quando alguém descobria que era eu, aquele velho lá que é o administrador de Itaim Mil Grau, eu chamava de velho, molecada nova, né? Pô, mas aquele velho, essa parte é tão aí, né? Top, moderna, tal, né? Mas na verdade eu sempre consegui fazer isso, né? Atrás, não apareço na página, apareço pouco, né? Aparecer pouco, agora como eu estou nesse novo desafio de subprefeito de São Miguel, né? E aí, de vez em quando, eu apareço um pouco mais agora como subprefeito. Mas ainda, antes de entrar nesse capítulo, que eu sei que você vai querer falar sobre também, eu montei também o portal de notícia,
né, que é o Acontece Agora, que ele existe há 15 anos, é o mais antigo portal aqui, atualizado diariamente. Todo santo dia tem notícias novas nele. Todo santo dia, pelo menos 7, 8, 10 notícias tem por dia no portal. Mas não tem engajamento, porque o Google, né, massacrou os portais. Portal, site hoje, ou você corre para o Google e paga, ou você corre para o Facebook e paga, né? Ou então você fica sobrando. É isso, né? E eu não pago nada, tudo é orgânico lá. E por último, eu montei o podcast Acontece na ZL, né? Que foi o primeiro podcast aqui da região, montado, organizado, direitinho e tal. Você pode citar umas 2 ou 3 pessoas assim que você acha que foi importante lá, que passaram por lá? Primeira dama da cidade, a Regina Nunes, né? Carnavale Nunes. Tem um influencer muito, muito conhecido aí, que é aquele negro, gente, eu esqueci o nome dele agora, muito conhecido, ele tem 8 milhões no Instagram, ele também me deu entrevista. Marcos Romanosco, diretor da Nitroquímica. Sim. Marcos Monteiro, secretário da CIURB. Secretários quase todos do prefeito, Ricardo Nunes, quase todos passaram no meu podcast, principalmente no ano passado, no período eleitoral. Com as minhas entrevistas, eu acho que a gente deu muita relevância a mostrar as realizações do prefeito Ricardo Nunes na cidade. Entendeu? Certo. E agora vamos chegar nesse ponto de subprefeito Divaldo Rosa, aí com o principal cargo, né, do nosso bairro de São Miguel Paulista, que São Miguel, você sabe, é um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo, e é um bairro que aí muitas lideranças, tanto é que você tem um grupo lá, Lideranças de São Miguel, um grupo que tem as principais lideranças da região. Sim. E a gente sabe que tem uma disputa muito grande para chegar nesse cargo de subprefeito de São Miguel Paulista. Vamos dizer que aqui tem cerca de 400 mil habitantes e 400 mil pessoas querem sentar nesse cargo. Né? Muita gente tem esse interesse. Inclusive subprefeitos que já passaram por aqui sonham em voltar. Né? Mas, enfim, eu queria saber o seguinte, como que foi sua chegada aqui na subprefeitura e o desafio que você teve aí em virtude das enchentes e o que ocasionou aí diversas questões aí no início da sua gestão aí. Eu acho que foi um desafio muito grande, né? Eu assistindo, né, e vendo toda essa questão, queria que você falasse um pouquinho aí desse desafio e como que está atualmente sua gestão aqui como subprefeito de São Miguel Paulista. Ok, vamos começar pelo começo. Eu sempre tive um sonho de ser subprefeito de São Miguel. Sempre. Qualquer pessoa que tem uma atuação, como nós temos hoje em São Miguel, almeja um dia sentar numa cadeira como subprefeito. Tenho certeza que lá no fundo você também é um cara que, sim, um dia, numa conjuntura positiva, eu acho que você vai preferir ser secretário de Cultura da cidade. Mas quem ama São Miguel, seja nascido aqui ou vindo para cá, adotado o bairro, como foi o meu caso, né? Quem ama o bairro e tem conexões, tem visão, né? Pensa no crescer do bairro, quer sentar um dia nessa cadeira. Então, para mim, é a coisa mais natural do mundo ter outros centenas aí de milhares de postulantes ao cargo. Como eu te disse, sempre sonhei sentar nessa cadeira, menos nos últimos anos. Eu não estava pensando em sentar na cadeira de subprefeito, porque eu já estava aí eu já tinha consolidado a minha vida profissional, minha vida está consolidada, né? Minha aposentadoria garantida, graças a Deus, está tranquila, e eu não pensava mesmo em ter nenhum novo desafio grande, né? Até porque já estou com 66 anos de idade, falava, não, está na hora de eu começar a usufruir do que eu já plantei até aqui e tal, né? Mas foi quando eu soube que o prefeito, conversando com o secretário Henrico Missassi, secretário da Casa Civil, que é meu amigo, né? Me chamou lá na prefeitura e me disse que o prefeito tinha um desafio para mim. Eu estava até pensando em fazer um podcast, eu já tinha conversado com o secretário, ex-secretário de Comunicação, Marcelo D'Angelo, que veio falar comigo, ele pegou esse livro, me dá esse livro aqui, por favor. Esse é o livro que conta a minha história, né? E ele estava com o meu livro na mesa dele, falou assim, Divaldo, eu te chamei aqui porque eu li o seu livro inteiro aqui, tá? Você tem uma história fantástica. E eu queria que você... O que você acha de você fazer um podcast para a prefeitura?
no próprio podcast da prefeitura, né? Falei, como que seria o modelo? Aí ele falou, não, vai ser um modelo assim, você vai contar as histórias de superação que tem na cidade e que graças ao apoio da prefeitura, pessoas saíram da rua, saíram da droga e tiveram um novo recomeço. Então nós vamos fazer aí, vou constituir uma agência de comunicação que vai fazer essa pesquisa de campo, vai nas vilas sem encontro, nos hotéis sociais que existem, em vários equipamentos da prefeitura, e vai fazer essa pesquisa. Você só vai ser o âncora do programa. Eu adorei a ideia, né? Entendeu? Até porque eu ia também ter um ganho bem significativo. E quando o Henrico Missassi me chamou, que eu contei para ela essa história, ele falou, você pode esquecer. O prefeito quer você na gestão, né? O prefeito está pensando em você para subprefeito de São Miguel. É claro que ele vai conversar com o vereador lá do território. Eu não sabia ainda qual seria o vereador. Mas eu quero primeiro ter aqui o seu ok. E eu peguei e falei, olha, eu não sou de fugir de desafio. Se o prefeito quer me colocar na sua prefeitura é porque tem algum projeto político futuro. Porque só assim se justifica, me tendo como um cara que foi muito firme, né, na queda com ele aí, na campanha eleitoral. Eu sabia que eu fui aqui uma pessoa relevante, né, no processo eleitoral na região. Então, se ele me quer na prefeitura, ele está pensando também, de certa forma, politicamente, né? E aí eu topei o desafio, né? Topei o desafio, foi quando eu soube que seria o vereador Ricardo Teixeira, presidente da Câmara, meu amigo, o homem que me deu o título de cidadão paulistano, que seria ele o vereador. E aí o próprio Henrico marcou uma conversa entre eu, o Ricardo e o Henrico, e foi quando o Ricardo conversou comigo, Ricardo Teixeira, vereador. Ele falou, Divaldo, prefeito, gostaria que você fosse o prefeito, quero saber se você está sozinho, vai caminhar sozinho, se vai ser 2 times ou se nós vamos ser um time só. Eu falei para ele, nós vamos ser um time só, vereador. Time só, eu não tenho time nenhum. Eu sou sozinho na minha empresa, né? E você tem todo um time formado. Então, se eu for para a sua prefeitura, eu vou fazer parte com você desse projeto político que você está tocando, né? Então, de lá para cá, a gente passou a caminhar juntos, né? Lado a lado. E hoje eu sinto que o vereador me prestigia muito, né? E está satisfeito com o meu desempenho na sua prefeitura. Tá. Agora, é claro que eu tive todo um desafio no começo, né? Eu quero saber isso. Eu quero saber o seu desafio aqui em virtude da questão das enchentes. Assim que você chegou, acho que não demorou uma semana, não sei o tempo exato, mas foi se não me engano, bem 4 dias após a minha posse, porque eu tomei... eu fui nomeado dia 28, não, dia 27. Dia 28 eu vim aqui na subprefeitura e dia 1º começou a cair o toró d'água. Né? E foi o mais forte que existiu na região, né? Todos os tempos. Como que foi para você essa... Porque aí, eu acho que assim, se você segurou a onda naquele momento que estava a grande mídia nacional focada aqui no bairro, eu acho que agora ficou mais tranquilo, né? Porque a pressão que era... Bom, primeiro eu queria falar para você daquele momento, né? Ninguém está preparado para aquele tipo de chuva, né? Nenhum bairro da cidade estaria preparado para aquela chuva. Choveram numa única noite 100 milímetros. 100 milímetros, estava previsto 180 para o mês inteiro. Então foi uma tromba d'água, só que foi uma tromba d'água a noite inteira, né? Eu me lembro que eu estava na Penha visitando uma amiga, e eu e minha esposa, né? E quando a gente voltou, meu carro quase ficou, não passava aqui na Avenida São Miguel, né? Então estava uma loucura a chuva. E no outro dia de manhã já foi aquela loucura toda, aí a gente vi que estava lá tudo alagado, foi quando começamos, vamos abrir uma escola. A primeira que abriu foi a escola MEF Murerês, ali na rua Murerês, ali no Jardim Helena. E 6 horas da manhã eu já estava lá no primeiro dia, né, vendo aquela loucura, as TVs chegando. Me lembro que um dos primeiros portais que chegaram de notícia foi o portal Terra, e ele pegou uma foto assim, olhando assim para aquele horizonte, assim, aquele mundo de água na rua Murerês, e eles me pegaram uma foto de perfil assim por trás, eu assim, eu estava com a capa amarela,
né? Que era a capa de chuva da prefeitura. E tava eu lá, assim, olhando, assim, com aquele olhar, assim, assombrado, né, com aquilo. Como que eu vou resolver isso aqui, né? Porque a bucha era muito grande, né? E, enfim, começamos a trabalhar dia e noite. Nós passamos trabalhando 5 dias, nós trabalhamos uma média de 20 a 21 horas por dia, porque eu trabalhava das 5 da manhã até meia-noite, e depois ficava até 3 da manhã respondendo WhatsApp, ainda respondendo os cumprimentos pela nomeação, respondendo as demandas que foram aparecendo. É o novo subprefeito, é ele que tem que vir resolver e tal. E assim, e compartilharam meu telefone, milhares de mensagens, você não faz ideia, né? Mas eu não deixei uma única sem responder. E várias questões ao mesmo tempo, né? Teve uma questão aqui também que o pessoal... Nós tivemos aqui uma reintegração de posse aqui na Vila Jacuí, que foi também problemática. Logo em seguida tivemos também, na mesma semana, eu tinha descoberto nos primeiros dias que eu estava aqui na subprefeitura, que tinha um aterro clandestino monstro ali próximo do Jardim Helena, né? E eu já estava de olho naquele aterro, né? Foi quando o prefeito veio na Moreireza e eu falei, prefeito, vamos lá ver. É aqui do lado aqui um aterro. O senhor vê o tamanho da encrenca, que lá também causou um alagamento, porque os irresponsáveis foram tão criminosos que eles entupiram a manilha da água que vinha da rua, eles entupiram a manilha no aterro, né? Obstruíram a passagem da manilha, então a água ficou ali bloqueada. Aí o prefeito foi caminhando, quando chegou lá, é para fechar isso aqui agora, né? Interdita já isso aqui, né? E dito e feito, na semana seguinte, quarta-feira, isso era um fim de semana, na quarta-feira seguinte, chegou lá todo o equipamento da subprefeitura, mais a guarda ambiental, guarda civil ambiental e mais o pessoal da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e desmontou tudo aquilo lá, tirou PA, que é um mini posto de combustível que estava lá dentro, foi apreendido, caminhões foram multados, foi tirado tudo de lá. E ali agora vai virar uma área verde, aquele espaço. Mas assim, então teve alagamento. 8 pontos de acolhimento da população. Começava aqui na União de Vila Nova, depois tinha Jardim La Pena, depois tinha lá na região do Jardim Helena, vinha o Pantanal, depois na Chácara Três Meninas, depois Vila Aimoré, Vila Seabra e Vila Itaim e Jardim Romano. Então, em cada um desses locais foram abertos pontos de acolhimento, pessoas que estavam desabrigadas, pontos para entregar insumos da SMADES, né, Secretaria de Desenvolvimento Social, como colchões, kits de higiene, cesta básica e marmitex. Só para você ter uma ideia, nos dias que estiveram naquela semana, foram distribuídos mais de 40 mil marmitex, mais de 18 mil colchões, mais de 15 mil cestas básicas, kits de higiene, mais de 20 mil kits de higiene. Os números são muito grandes, né? Sim. E ainda foi entregue cartão emergencial, mais de 5 mil cartões emergencial. Que, aliás, foi o problema que foi na questão do cartão emergencial. Que teve até um dia lá que houve necessidade da intervenção da Guarda Civil Metropolitana, porque muitas pessoas já espertalhões, né, os que querem sempre tirar vantagem de uma situação, vendo que estava sendo distribuído ali na fila, que era para os moradores, começaram a vir pessoas da Vila Mara, do Parque Paulistano, da Vila Curuçá, do Itaim Paulista, onde não estava alagado, começaram a ir para lá e entrar na fila e para se inscrever no cartão emergencial. E quando houve o cruzamento dos vários pontos, aí detectamos dezenas de pessoas que iam em um ponto, daquele ponto ia para o outro, do outro ponto ia para o outro e se cadastrava, pensavam que não ia cruzar as listas. Só que foi feito esse cruzamento. Teve uma família do Jardim Romano, uma área que não alagou, porque no Jardim Romano não teve alagamento, porque tem um polder lá que a Prefeitura de São Paulo fez, e ali não houve alagamento. Teve água, muita água, mas a água escorreu logo. Pois teve uma família com 6 membros, os 6 se inscreveram para receber o auxílio.
entendeu? Então, por conta disso, aí houve uma determinação superior, que eu acatei, de cancelar a distribuição naqueles pontos. E a partir desse momento, então, houve uma tentativa de invasão lá na escola. Foi quando a GCM interviu, né? Por comando da própria GCM, o comando da GCM não era meu, né? Mas aí fiquei com aquela situação assim, foi o subprefeito que mandou intervir. Não foi nada, o subprefeito não manda na GCM, né? Mas, assim, foi uma situação muito difícil de controlar, mas que, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, apesar de ainda muitas pessoas ainda estar sofrendo o problema, a questão do Jardim Pantanal ainda não está encerrada. Pelo contrário, ainda ontem eu estava participando de uma reunião com o prefeito e vários secretários, e ainda estão finalizando os estudos para decidir o que vai fazer. Vai haver uma intervenção no Jardim Pantanal, sim, né? Vai ter algumas remoções de moradia, sim, não será muito, mas terá na beira do rio, né? E para fazer depois ali um muro de contenção, um polder, enfim, vai ser feito uma... Para resolver o problema. Uma mureta para amenizar o problema. A solução definitiva ainda é maior do que essa. Essa é uma solução mais emergencial, para que vai, assim, resolver 80% do problema. Mas a chuva que aconteceu nesse ano, ela foi excepcional, que a gente espera que não aconteça nunca mais. Mas, geralmente, é aquele tipo de chuva que acontece de 30 em 30 anos. Assim esperamos, né, que não aconteça mais nesse momento, embora as mudanças climáticas estão aí, né? Então, está tendo, assim, picos de chuvas, vendavais, tormentas, né? Isso está acontecendo bastante em função também da mudança no clima, mas a gente espera que não aconteça tão cedo. Certo, vamos mudar um pouquinho de pauta agora. Você falou muito de família aí, eu queria saber um pouquinho da família aí, filhos, já tem neto, mudar um pouquinho o clima aqui do nosso papo aqui. Queria que você falasse um pouquinho da família, um pouquinho do livro, né? Na verdade, a família, para mim, é a coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher. Se você não tem a sua família, você não tem um norte, né? Então, eu sou casado com a Vanusa, uma linda mulher cearense, né? Da Terra da Luz. Da Terra da Luz. Da Terra da Luz, terra que você não gosta nem um pouquinho. Eu já morei lá há alguns anos. É o meu sonho de consumo um dia morar lá, viu? Tá? Então, eu tô querendo voltar também já. E eu e a Vanusa não temos filhos, tá? E eu tenho 4 filhos do meu primeiro casamento. Tá? E os 4 filhos já estão todos criados. Hoje eu tenho 5 netos. 5 netos? 4 filhos e 5 netos. O mais velho já está com 13 anos, está maior do que eu, porque ele é um monstro. É o Arthur, né? Muito grande. Neto, 13 anos. 13 anos. E tenho também o Matheus, o Lucas, a Analice, a Lara. Falei o nome de todos? Falei. E, então são 5 netos maravilhosos. Nossa família é pequena, mas quando a gente se reúne, filhos? São 13, incluídos os genros e a nora, são 13 pessoas da minha família, né, direta, né, primeira família, né, que é essa, pai, filhos e netos e genros, né. E tem um amor também pelos animais, né, que eu sei que tem um... Sim, eu sou, mas a minha mulher que é mais defensora de animais, né, a Vanusa, ela é assim... apaixonada por animais, né? A causa animal com ela é mais importante do que qualquer coisa. Nós temos 3 cachorros, né? Tem o Laio e tem mais 2 na chácara, que também são maravilhosos, né? E não dá. Hoje a causa animal ganhou uma projeção, mas o meu amor pelos animais não é porque hoje existe uma causa animal, tá entendendo? Ele já é natural. Eu sempre amei cachorros, né? Sempre tive cachorro em casa. Só que agora o tratamento dos cachorros agora já é outro nível, né? Cachorro hoje tem plano de saúde, tem hotel, tem, né? Então, hoje quem curte mesmo, né? O nosso aqui, né? O nosso cachorro que fica aqui em São Paulo, quando a gente vai viajar, ele tem um trauma, ele adquire um trauma, ele tem medo de fogos e tal, né? E aí ele fica num hotelzinho, fica todo arrumadinho ali, um hotelzinho até barato ali na Vila Curuçá, né? Não é caro. Mas assim, a gente faz questão de deixar ele do maior conforto possível. Sobre a minha história de vida, tá nesse livro que eu não publiquei, ele não tá na internet, nada. Não tá na internet? Não. Divaldo Rosa, o homem que ousou mudar o seu destino. Divaldo Rosa e Cláudia Canto.
Isso. Cláudia Canto foi a minha, como fala? Mentora? Eu tenho um termo técnico, tá? Mas ela escreveu em conjunto comigo. Eu fazia a história, relatava e ela formatava o livro, né? Tá? Porque você pensa, não, você é jornalista, então você conhece, você sabe escrever um livro. Não é bem assim, né? Então eu procurei uma escritora que tem essa vivência já, né, literária. E a Cláudia Canto é uma guerreira também, é uma mulher negra aqui da cidade de Tiradentes, muito conhecida ali, né, em cidade de Tiradentes, fora até do Brasil, viu? Tá? Ela é uma escritora renomada nessa parte e tive muito orgulho de fazer o livro em parceria com ela, porque a história de vida dela é muito próxima da minha, né? E a minha história é uma história de superação mesmo, né? É uma história de vida que você sai lá dos rincões, lá do interiorzão de Minas Gerais, né? Vem sozinho se aventurar numa cidade grande. E graças a Deus, quando olho para trás, eu vejo que eu sou um homem bem sucedido na vida. Não financeiramente, não é isso que a gente está falando, mas bem sucedido assim, porque eu vim sozinho, hoje eu tenho uma família constituída, tenho 4 filhos, tenho 5 netos, tenho uma linda esposa que me ama, que eu amo também, né? E a gente tem uma vida organizada. E isso é o mais importante na vida de um homem, além de ter uma vida com Deus, entendeu? Tá? Que eu sou cristão, evangélico, frequento a Igreja Batista, converso e me comunico com todas as demais religiões, todas as pessoas que é católico ou espírita ou é de umbanda. Eu não tenho nenhuma separação, porque a pessoa tem uma outra fé, tá entendendo? Aliás, cristãos, tanto evangélicos como católicos são, né? Mas eu converso com todas as religiões, tenho amigos de todas as religiões, tal, me dou muito bem com todos eles. Tem alguns que a gente vai na casa um do outro, tal, então... mas assim, cada um, acho que é bom, cada um tem um norte espiritual na vida, né? E eu, no caso, tanto eu quanto a minha mulher, somos da igreja evangélica e todos os meus filhos também são. Certo. Agora vamos fazer aqui um bate-bola aqui, para me saber um pouquinho mais sobre o atual subprefeito de São Miguel Paulista, Edivaldo Rosa, que está aqui no cargo há menos de 6 meses, né? Não, está indo para o 3º mês agora. 3 meses, parece. Que é muito movimento, né? Já parece que é mais. Já parece que você está aqui há quantos anos já? Dá a impressão que você já está há muitos anos aqui. Eu já estou há muito tempo, isso mesmo. Porque não para, né? Você começa intenso, né? 7 horas da manhã, você para 10, 11 horas da noite. Eu, na verdade, paro depois da meia-noite, porque aí, quando eu chego em casa, é que eu vou estar olhando, respondendo aquelas mensagens mais complicadas, porque o grande problema hoje é isso aqui, né? O celular, né? O celular você sai de casa, do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, né? Não sai. Então o trabalho te acompanha para casa. Bom, vamos iniciar aí com o que você falou que é o mais importante, família. É o norte. Futuro. Aposentadoria tranquila em Fortaleza. Eita, coisa boa. Eu também quero. Essa é boa, viu? E um sonho que você tem aí que você ainda não conseguiu realizar, um planejamento, uma organização? Fazer uma viagem com a minha esposa para a Europa toda e tal, porque ela é dessa área de turismo, ela conhece a Europa quase inteira. E talvez quando deixar de ser subprefeito, talvez eu faça uma viagem assim de uns 30 dias mesmo. Não precisa deixar de ser subprefeito, não, pô. Não, antes tem as férias, né? Não dá. Não dá. E São Miguel, o que é São Miguel hoje para você? Eu sei que você está aqui há muitos anos na região, atua diretamente com as lideranças, com a comunidade, conhece bem a região. O que você pode dizer sobre, eu vou dizer, São Miguel e adjacências? É a terra que eu adotei, né? É a terra que eu amo, a terra que me deu oportunidade na vida. Foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu montei a minha empresa, né, que existe até hoje, né, que hoje já não é minha mais, né, não está mais no meu nome, mas fui eu que fundei o jornal Acontece Agora e os demais jornais, o portal, tudo nasceu aqui em São Miguel. Então, e o meu nome está intrinsecamente ligado a São Miguel, mas também
Itaim Paulista também, de certa forma, a Ermelina, essa região toda, eu sou muito conhecido. Mas São Miguel é isso, eu adotei São Miguel, eu escolhi morar em São Miguel, portanto, eu amo profundamente o bairro de São Miguel. Tem alguma coisa em São Miguel que você fala, poxa, hoje eu cheguei aqui, eu estou como subprefeito de São Miguel Paulista, o maior cargo aqui, o maior nome, né? Um subprefeito chegar, teve até um tempo desse que era prefeito, né? Não era nem subprefeito. Isso. São Miguel, inclusive eu fiz a música País de São Miguel, né? Que eu tenho São Miguel não como um bairro, nem como um estado, mas é o País de São Miguel. Sim. Eu fiz a música que foi o tema do carnaval esse ano, inclusive você estava presente lá no nosso bloco. Mas eu quero saber o seguinte, uma realização. O que você acha que falta? Muitas coisas faltam em São Miguel, mas algo que você acha que, poxa, eu preciso fazer isso acontecer em São Miguel para melhorar a vida das pessoas, dos moradores e da sociedade civil? A ligação da José Aristodemo Pinotti com a Avenida Imperador. Primeira. Segundo, ampliação daquele viaduto ali na Dr. José Arthur da Nova com Arlindo Colasso, no centro de São Miguel. Porque aquilo ali é um gargalo. Para quem mora ali no Jardim Helena, é um gargalo, né? Nós tivemos lá, inclusive eu levei o secretário de obras recentemente lá, e o assunto está sendo levado muito a sério. Então, tem duas coisas que eu gostaria de resolver, são isso. Mas, socialmente falando, o meu maior sonho mesmo é de ver os moradores do Jardim Pantanal ficarem em paz. Entendeu? Mesmo com as remoções que vão ter, que seja feita de forma, da melhor forma possível, que elas sejam colocadas, indenizadas pelos seus imóveis, colocadas em aluguel social aqueles que precisarem, colocar em um novo imóvel que a prefeitura vai com certeza cadastrar todos que tiverem que sair daquela faixa litorânea ali do rio, né? Para poder fazer ali um muro de contenção, que isso sim venha impedir os alagamentos constantes ali, que anos e anos acontece, né, e que ninguém tomou uma decisão. Então, socialmente falando, eu penso que a solução do problema do Jardim Pantanal é o problema que eu mais me sentiria mais realizado, de ver isso acontecendo durante a minha gestão, entendeu? Sim. E assim, como que eu vejo assim, porque eu conheço bem o prefeito, né? Ricardo Nunes, sei também que você conhece bem, tanto é que aconteciam os eventos aqui em São Miguel e nos entornos, e quando ele vinha para cá e tal, ele sempre lembrava do seu nome, sempre lembrava do meu também. Sim. E como que é assim, eu sei que o trabalho são 4 anos, né? Eu espero que você esteja aí durante esses próximos 4 anos aí para fazer realmente, porque em 2, 3 meses é intenso, parece muitos anos, mas é o início, né? Então não dá para você mostrar o seu trabalho. Fala, poxa, eu vim aqui realmente entregar algumas obras prontas, porque em breve vai ser entregue muita coisa em São Miguel, né? Tem previsão de entregar a SESC, o Hospital Veterinário aqui em São Miguel, entre muitas outras questões. O BS lá do Jardim Helena, o BS que vai começar a construir agora aqui no Jardim Santa Inês, a UBS da União da Vila Nova. Tem muitos equipamentos aí em construção. Sim, e eu queria saber o seguinte, como que você falou que ficou surpreso, né? Quando você tinha um plano, sim, anteriormente de chegar até esse cargo, mas não estava ali nos seus planos logo, né? Na verdade, Zé, não estava nem nos meus planos, porque no ano passado eu nem trabalhar para vereador, não tinha trabalhado. Primeiro porque não me foram, aquele que eu queria trabalhar, né? Não me foi procurar, tá? E então eu falei, já que não me procuraram, não fizeram um convite formal para trabalhar, eu não vou trabalhar. E porque também eu já não estava pensando nessa questão, que eu sei que subprefeitura geralmente passa pelo vereador. É raro, tanto que nessa forma como se deu a minha vinda para cá, o prefeito indicou, mas foi o vereador que decidiu. Então, o vereador Ricardo Teixeira, se ele falasse assim, não quero o Divaldo não estaria aqui. Poderia até estar em outra subprefeitura, mas não estaria aqui, né?
Então, eu acho que é normal você postular alguma coisa, mas você tem que saber, você tem que ter o pé no chão para saber o que você está postulando. Então, como eu sabia que o caminho, a porta de entrada era estar num grupo de um vereador, então eu já não postulava mesmo a subprefeitura de São Miguel. Aconteceu porque tinha que acontecer. Já vou falar na questão, o tempo do Senhor, o tempo de Deus. Então é isso. No meu tempo, não aconteceu. Mas aconteceu no tempo que Deus achou que era o momento. E que eu acho que realmente é o melhor momento. O momento que eu estou maduro, preparado, equilibrado, pessoalmente, mentalmente, converso com todos os setores. Antes eu era muito de conflito, de enfrentar desafios e ir para o conflito. Hoje eu não tenho mais disso. Então, chegou um momento certo em que eu tenho equilíbrio suficiente para administrar uma cidade do tamanho de São Miguel e conviver com as adversidades, com as diferenças, tratar todos como iguais, independente da tendência política ou religiosa, ou, enfim, não olhar diferenças, entendeu? Olhar como assim, como o prefeito olha a cidade como um todo, eu olhar São Miguel como um todo, e falar, não, eu sou aqui a autoridade maior do território e vou fazer a gestão desse território governando para todos. É isso que eu penso. Bom, maravilha, é uma satisfação. Primeiro, eu quero te parabenizar pelos esses 3 meses de gestão aqui à frente da subprefeitura de São Miguel, porque realmente é um desafio muito grande, principalmente nesse caso, né? Com essas grandes demandas que tiveram aí. E eu espero que você tenha uma excelente gestão, que você consiga aí melhorar muito a vida dos munícipes, né, da população aqui, que realmente precisa de... É necessário alguém que entenda, conheça Sim. a região, que Sim. tenha... em especial que seja da região, né, como é o seu caso. E desejo aí uma excelente gestão, um bom trabalho, que você consiga realmente atingir todas as suas expectativas, né, à frente da subprefeitura de São Miguel, atendendo aí que essa demanda que eu sei que é gigantesca, né? Então é uma satisfação estar recebendo aqui o Divaldo Rosa, que é um jornalista renomado aqui na nossa região, aqui no podcast Bom Dia São Miguel. Nós estamos chegando aqui à 15ª edição. Agradecer aqui a técnica do Vitor, o André também que está presente aqui nesse momento aqui, né? É a primeira vez que você vem aqui, né, nesse espaço, que é um espaço aberto para toda a população, para todos os moradores, para todas as lideranças, que é o SampaCast aqui, dentro da subprefeitura de São Miguel. Esse equipamento que eu estive na inauguração, o prefeito estava presente aqui, inaugurou, ele teve aqui com os secretários e diversas personalidades para inaugurar esse espaço aqui, que vem sendo um espaço muito importante para toda a comunidade de São Miguel Paulista, e quero te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui relatando um pouco dessas histórias e para as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem é o subprefeito de São Miguel Paulista, Divaldo Rosa. Obrigado, Zé. Eu agradeço o espaço, agradeço a você, porque eu sei que você é um cara que luta por São Miguel. Certamente você vibrou ao ver a minha indicação para São Miguel, para a subprefeitura. Eu acho que o sonho de todo gestor, toda pessoa que é de São Miguel e que senta nessa cadeira, eu acho que passa na cabeça dele assim, eu vou fazer o melhor possível para melhorar a vida das pessoas, que eu acho que isso tem que ser o grande objetivo de um gestor público. Então, na minha cabeça, pelo menos na minha, não passa a ser candidato a nada que eu não tenho pretensão mesmo nenhuma. Estou fazendo isso aqui meu grande finale, né, de vida pública, né? Então, na verdade, eu sempre caminhei na vida privada, né? Então, toco meu jornal aí há 30 anos e é assim que eu pretendo finalizar a minha vida profissional. Mas enquanto eu estiver na subprefeitura de São Miguel, eu vou trabalhar diuturnamente para fazer tudo o que for possível para melhorar a vida das pessoas. É esse o meu compromisso que eu assumo aqui, diante das câmeras, né, aqui nesse programa com você aqui, de ser mais um defensor ardoroso, como eu sempre fui, defensor de São Miguel. Lutar pelo bairro para que melhore a qualidade de vida de todos os moradores. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. É isso aí. Bom dia!
São Miguel. Bom dia! São Miguel Paulista, presente. Eita, esta foi a 15ª edição do podcast Bom Dia São Miguel. E eu recebendo aqui o subprefeito Divaldo Rosa. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. E deixar aí ontem, né? Foi o dia do jornalista, do radialista. Exatamente. Deixar essa homenagem aqui a essa personalidade que é da região e desenvolve um excelente trabalho. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.